Os meios da graça. Nós vamos refletir sobre este assunto. Se você, o Gabriel trouxe aqui no início, se você congrega conosco, já ouviu essa expressão, os meios da graça. Até, se eu não me engano, foi o ano passado, nós fizemos, alguns irmãos questionaram se nós entendíamos, nós como igreja local, entendíamos o que significavam essa expressão. Graças a Deus, mais de 90% dos irmãos que congregam conosco entendiam o que essa expressão significa. Colocar em prática é uma outra coisa, mas entendiam o que significam os meios da graça. Alguns irmãos usam a expressão disciplinas espirituais. Elas significam a mesma coisa. Meios da graça e disciplinas espirituais. Eu, particularmente, e nós temos usado mais essa dos meios da graça. Ambas as expressões têm a sua importância e talvez a sua ênfase. Quando nós usamos a expressão disciplinas espirituais, elas talvez deem mais ênfase à responsabilidade. Porque eu, por exemplo, eu preciso ter uma disciplina maior no meu cuidado físico, mas está muito ruim essa parte. É a minha responsabilidade de cuidar melhor da minha saúde, de me exercitar. Eu sou responsável. Eu que tenho que desenvolver essa disciplina. Então, nesse sentido, o termo disciplinas espirituais, que daí está aliado às verdades da palavra e fundamentos da palavra que nós vamos ver, eu sou responsável. Então, e isso é sim verdade. Nós somos responsáveis. Se você, há tempos atrás já citei aqui, um irmão disse, eu só vou ler a Bíblia quando Deus mandar. Eu falei assim, pois é, mas Deus já mandou há muito tempo. Você não lê por preguiça e pare de botar a culpa em Deus o fato de você não ler a Bíblia. Então, eu e vocês somos responsáveis. Agora, os meios da graça, a meu ver, eles enfatizam aquele quem realmente opera. E por isso, eu particularmente creio que nós aqui na comunidade preferimos essa expressão, porque eles dão a glória a Deus. Novamente, eu não estou isentando a nossa responsabilidade. Mas quando você e eu lemos a Bíblia, nós não batemos no peito e dizendo, eu leio a Bíblia, você não. Eu, pela graça de Deus, tenho desenvolvido o contato com a palavra. Então, meios da graça enfatizam o centro do Evangelho, que é a graça. Como disse, perguntaram por uma vez, já citei isso há muito tempo, lembrei, como perguntaram para o C.S. Lewis, que era um ateu e depois creu no Evangelho pela graça. Qual é a diferença do Evangelho, do cristianismo, para todas as outras religiões? E ele disse, essa é fácil, é a graça. Nenhuma religião anuncia que as pessoas são salvas só pela graça, só o Evangelho. O problema e a verdade é que pessoas só podem ser salvas só pela graça. Ninguém vai ser salvo por praticar uma religião ou desenvolver comportamentos religiosos, práticas religiosas. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. E então, Deus, ainda que nós sejamos responsáveis, é o próprio Deus quem estabelece e quem faz com que nós obedeçamos. Mas qual é a base para essa afirmação? E eu queria já começar com esse texto que sempre me maravilha, Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 13. Eu me lembro, tempos atrás, o irmão Felipe Fontes esteve aqui conosco e ele esteve falando sobre santificação e enfatizando a responsabilidade nossa na santificação. E depois, acabou o culto, nós ficamos conversando aqui um pouco e subindo pela calçada ali, nós estávamos conversando e eu falei, Felipe, você enfatizou muito da nossa responsabilidade
E aí logo em seguida ele citou esse texto. Mas é Deus quem opera o querer e o realizar. E a maravilha da graça é isso, é que Deus não somente, como Agostinho disse, Deus, ele nos dá aquilo que ele exige de nós. Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Irmãos, Paulo está escrevendo aqui, o apóstolo da graça, não que os outros não fossem, obviamente, mas ele é chamado apóstolo da graça, escrevendo aos amados da igreja de Filipos. Essa expressão amados, ele está falando dos cristãos, de irmãos em Cristo, que se reuniam na igreja em Filipos. Ele os elogia, ele diz: eu louvo a Deus porque vocês sempre obedeceram. Obviamente não está falando de perfeição, mas que eles obedeciam. Então ele está dizendo, ele os elogia por sua obediência. E a obediência é o que retrata aqueles que foram regenerados. Novamente, não de maneira perfeita, mas todos aqueles que foram salvos pela graça passam a obedecer. É impossível alguém que não tenha crido no Evangelho, sido salvo pela graça, obedecer de maneira a agradar a Deus. Não há ninguém que faça o bem, nenhum só. Então o ímpio, aquele que não creu, ele não tem o poder de obedecer. Agora, quando nós cremos em Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, e pelo poder de Cristo em nós, é possível que nós obedeçamos. E a obediência é uma das principais características de um regenerado. Ele também diz aqui que eles deveriam desenvolver a salvação deles. Mas ele não está falando que alguém é aceito por Deus ou salvo no sentido de justificado. Lembra, porque a expressão salvação na Bíblia, ela tem 3 aspectos. A justificação, a regeneração, quando alguém crê no Evangelho pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso é salvação, a justificação. A santificação, que é o processo que começa quando nós somos regenerados, também é salvação, e é disso que ele está falando. E a glorificação, quando então nós seremos salvos para sempre dessa realidade do pecado, desse mundo caído, do diabo e da nossa carne. Então, a salvação, ela abrange essas 3 áreas. Paulo está falando aqui que vocês devem desenvolver a salvação de vocês no sentido de crescer em santificação. E é claro que ele está dizendo aqui que isso, desenvolver a vossa salvação, aponta claramente para a responsabilidade que nós temos de santificação. Por que alguns irmãos, em termos práticos? Porque quando nós cremos em Cristo, todos nós somos feitos santos. Todos nós somos tornados santos em Cristo. Mas por que alguns irmãos crescem mais em santificação do que outros? Porque Deus deu mais a ele? Claro que não. É porque nós precisamos e somos responsáveis em buscar essa santificação nele. Nós não podemos atribuir a culpa dos nossos pecados a Deus, porque ele não fez em mim. Agora, Paulo, como alguém que enfatiza a graça, ele vai dizer, mas espera aí, a glória não é sua. E aí então ele vai dizer, porque desenvolva a sua santificação, mas não esqueça, que é Deus quem opera o querer, não só o querer ser santo, mas o santificar na prática. A santificação, assim como a regeneração, a justificação, o novo nascimento, a conversão, é um dom da graça de Deus. Nós somos responsáveis, mas quando nós crescemos em santificação, se nós quisermos glória para nós, já não é santificação. Se nós estamos obedecendo, é pela graça de Deus. E é isso que Paulo está deixando muito claro
aqui. Se nós obedecemos, e nós queremos obedecer, é Deus quem está fazendo ambos em nós. Esse texto, irmãos, é claro para nós. Ele não nega a nossa responsabilidade e não nega o milagre e o poder transformador do Evangelho. Mas olha aqui, eu queria trazer alguns irmãos, alguns homens de Deus, comentando esse texto. Calvino diz: é Deus quem trabalha. Este é o verdadeiro mecanismo para derrubar toda arrogância. Como uma irmã uma vez disse, ela foi conversar com o pastor e falou assim: faz 5 horas que eu não cometo um pecado. Primeiro, e daí que você tem que falar isso? E outra, como é que você sabe disso? Só você está dizendo isso, você está cometendo. A sua arrogância em dizer que não comete. Então, é a graça de Deus. Eu obedeço pela graça. Derrubar toda arrogância. Essa é a espada para pôr fim a todo orgulho. Quando somos ensinados que não somos absolutamente nada e nada podemos fazer, exceto pela mera graça de Deus. Nem querer obedecer eu posso de maneira genuína se não for operado pela graça de Deus. Quanto mais o obedecer. O irmão John Gill, é Deus que trabalha em você, que é tanto um encorajamento para as pessoas conscientes da sua própria fraqueza para trabalhar. Outra coisa que é verdade, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais consciência da nossa falência e total dependência de Deus, da nossa pecaminosidade e impossibilidade de obedecer genuinamente ao Senhor. Uma vez que não é de si mesmos que eles queiram ou faziam qualquer coisa espiritualmente boa, mas de Deus que trabalha neles. Então é a graça de Deus fazendo-nos regenerados pela graça. E o irmão Matthew Henry, este versículo destaca que toda boa disposição e ação em nós provém da graça de Deus. Se eu e você estamos querendo, de maneira genuína, obedecer ao Senhor, e não para a justiça própria, não para a glória própria, isso é a graça de Deus. Nossa capacidade de querer e fazer o bem é resultado da obra de Deus em nós. Assim, nossa dependência da graça divina deve nos motivar a viver de maneira que reflita essa obra em nossas vidas. Portanto, inclusive a obediência aos meios da graça vem pela graça de Deus. Isso então para introduzir o nosso assunto, os meios que Deus em sua graça concede aos regenerados para que por sua graça sejam capacitados a obedecer à vontade dele, descrita em sua lei, como nós cantamos, ou em sua palavra. A expressão lei no Antigo Testamento não se desvencilha da palavra. Mas antes de entrarmos, eu quero novamente enfatizar, antes de descrevermos o que são os meios da graça, é preciso enfatizar que você fazer isso, estas práticas por si mesmas, elas não regeneram, não nos tornam aceitos. Eu vou ler a Bíblia para que Deus me aceite. Eu vou orar para que Deus me aceite. Eu vou me envolver no ministério para que Deus me aceite. Elas não nos tornam aceitos diante de Deus, não nos justificam, não fazem com que ninguém seja aceito diante de Deus, se a gente entrar e for para elas com essa mentalidade. Nós obedecemos, e o que nos maravilha é que nós, se obedecemos, devemos obedecer por amor, que foi o que o Senhor Jesus falou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mas se eu amo, eu só o amo porque Ele me amou primeiro. Então, não sobra nada para nós. Não sobra nada para nós. É a graça de Deus, que é uma graça que não é vã, como o apóstolo Paulo diz. A graça não é um pretexto para o pecado. A graça não é para eu me justificar e viver na prática do pecado. A graça, como Paulo diz, ela não é vã. E ela fez com que aquele homem trabalhasse mais do que todos os outros. Mas ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo.
É por isso que o Evangelho todo é centrado na graça, totalmente na graça de Deus. Mas o que faz com que nós possamos então ser aceitos? Se não é o que eu faço, se não é vir do domingo, da reunião da igreja, se não é ter algumas práticas, se não é fazer isso ou deixar de fazer aquilo, o que me torna aceito diante de Deus? É a graça do Evangelho. É o que Deus fez em Cristo para salvar pecadores como eu e como você. A Bíblia diz que Deus criou esse universo que é maravilhoso, ainda que maculado pelo pecado de maneira perfeita, maravilhosa. E nessa criação Ele colocou a sua criação mais bela, o homem e a mulher. Não animais que evoluíram, mas o homem e a mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. E nesse local, num jardim, nessa terra, Ele tinha relacionamento com esse casal. Mas Ele é Deus, Ele estabelece as regras, e Ele disse que eles poderiam se alimentar das árvores que foram colocadas naquele jardim, mas havia uma única árvore que eles não deveriam comer daquela árvore. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Até então havia um relacionamento, mas a Bíblia diz então que eles desobedeceram a Deus, e a essa desobediência a Bíblia chama de pecado. Então eles pecam contra Deus, aquele relacionamento é rompido, e os filhos deles, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, até chegar em nós, mostra que todos nós nascemos em pecado. A Bíblia vai dizer que todos nós nascemos pecadores. E que não adianta eu tentar parar de fazer isso, ou parar de fazer aquilo, porque eu já sou pecador desde que eu nasci. E eu tentar obedecer a Deus não vai me fazer aceito diante dEle. E se eu morrer nesse estado, eu serei condenado eternamente, justamente. Mas a mesma Bíblia que retrata essa realidade nossa de pecado, diz que Deus amou pecadores. Pecadores como eu e como vocês. E Ele amou de tal maneira que Ele se fez homem, deu seu Filho. E o seu Filho veio, nasceu da Virgem, e cumpriu toda a lei, obedeceu plenamente, porque Deus exige perfeição, e Ele foi perfeito em obedecer toda a lei, morrendo na cruz por pecadores. Todos aqueles que creem no que Cristo fez, no pagamento dele por pecadores, naquela cruz, por amor, graça e misericórdia, e o recebem pela fé, creem no Evangelho, creem que na ressurreição Ele nos deu uma nova vida. Se você crê nisso, você então é aceito por Deus. É só pela graça. É pelo que Ele fez por nós e fez em nós. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, mas quando nós cremos, nós também morremos com Ele. Nós somos crucificados com Ele. Na sua ressurreição Ele nos deu uma nova vida. É por causa de Cristo e do que Ele fez é que nós somos aceitos. Agora, se nós fomos realmente aceitos e cremos no Evangelho, há algo que nós precisamos e que nós vamos querer pelo poder do Evangelho em nós, é andar na comunhão com Ele. E para isso, Deus estabeleceu os meios da graça. O que são os meios da graça? Para que nós tentemos entender um pouco. São instrumentos que Deus estabeleceu e ordenou para comunicar a sua graça aos regenerados. Portanto, os meios da graça só podem ser praticados por aqueles que creram em Cristo. Se alguém que não creu no Evangelho vai orar, ele não está orando. Ele não está orando. Ele está rezando, fazendo alguma coisa, porque ele não tem acesso a Deus por meio do Evangelho. Ele pode ler a Bíblia, mas se ele não nasceu de novo ainda, ele não tem o Espírito Santo para que ele possa crer no que a Bíblia diz. E assim todos os demais meios da graça só podem ser praticados por aqueles que foram regenerados por essa graça. Sua graça aos regenerados, fortalecendo a fé dos regenerados e produzindo nos regenerados sua santificação. Sem os meios da graça, não há crescimento espiritual, santificação. Além disso, a rejeição a estes meios evidenciam que não houve genuína conversão a Cristo.
Se alguém que professa a Cristo e diz, eu não preciso da igreja, essa pessoa, ela está confundindo. E muito provavelmente, pode ser que momentaneamente por decepções na igreja, porque a igreja é composta de gente como nós nos decepcionamos, pode ser que alguém deixe de congregar momentaneamente por decepção com pessoas, não com cabeça da igreja. E ela dizer, não quero mais saber de igreja, essa pessoa precisa rever se ela realmente creu no Evangelho. E quais então são esses meios? Eu quero trabalhar com vocês, alguns que nós já ouvimos várias vezes, mas eu queria tratar de 6 meios da graça. Dos 5 primeiros nós somos responsáveis. Eu quero, no último meio da graça, eu quero tratar, foi uma percepção vendo alguns irmãos, que esse nós não somos responsáveis, mas que Deus usa também para formar o caráter de Cristo em nós. O primeiro meio da graça é a leitura e meditação na palavra de Deus. É impossível que nós sejamos santificados, que nós cresçamos espiritualmente sem termos contato diário, regular com Deus por meio do que Ele tem para falar para nós, que é a sua palavra. Para um verdadeiro convertido, tudo começa pela Bíblia. Hoje, pela manhã, veio alguém nos visitar e ele queria saber qual era a doutrina da igreja. Aí quando ele vem, ele falou assim, qual que é a doutrina de vocês? Ele falou assim, o que você está querendo dizer? É de uso e costume. Não, uso e costumes é uma coisa, doutrina é outra. E de onde você vem? Vem de uma igreja, ele citou a igreja neopentecostal. Então, nós já divergimos nesse ponto. E ele começou a ter algumas perguntas, falou assim, querido, eu tenho toda a disposição de poder conversar com você, mas você tem algumas dúvidas, eu acho que o melhor é que você ouça a palavra. Você está participando de uma... Não, então já está errado aí. Você está participando de uma igreja, congregando? Não, então já está errado aí. Você precisa congregar em uma igreja bíblica. Você está nos visitando, vem aqui para nos conhecer, venha para examinar tudo que a gente está ensinando, de acordo com o texto que está aqui. E aí eu espero que ele volte para participar, para ouvir da palavra, para examinar tudo que está sendo ensinado. Agora, se você não tem contato com a Escritura, e é o retrato, infelizmente, do evangelicalismo no nosso país, você vai dizer amém para tudo que é dito em nome de Jesus. E tem um monte de coisa que não tem nenhuma base na Escritura e que as pessoas falam amém, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque não leem, não meditam na palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática da igreja evangélica. A igreja evangélica esqueceu que a nossa única base não é o que o apóstolo fala, é a Escritura. Eu vou examinar o apóstolo de acordo com a Escritura. Nós não temos um papa, nós não temos pessoas que estão acima da Escritura. Sejam eles quem forem, inclusive a partir daqui, nós precisamos examinar a Escritura. Agora, se nós não examinamos a Escritura, qualquer coisa que for dita em nome de Jesus, nós vamos aceitar. É a única base doutrinária e de vida prática, como vimos hoje o Alexandre introduzir em Tiago. Como é que eu devo viver nessa área? No meu casamento, com os meus filhos? Como é que eu devo me portar no meu trabalho, jogando futebol? Como é que eu devo me portar no trânsito, nas relações interpessoais? A Bíblia é a base da vida prática. Agora, se você não tem contato com a Bíblia, como é que você vai viver para a glória de Deus? É impossível. Ela é, inclusive, o fundamento para os demais meios da graça. Nós vamos ver os outros. E é óbvio, então, que para crescer em santificação, nós precisamos de contato diário com as sagradas letras, como Paulo fala para Timóteo. Nunca é demais, é interessante, né? Nós adotamos uma confissão, ela não é infalível, Confissão Batista de Londres, de 1689, ela não é infalível, mas ela, nós cremos, se baseia muito bem na Escritura. E as grandes confissões na história da igreja, confissões de fé, elaboradas por homens de Deus, sempre começam com qual ponto? Primeiro, a Bíblia. O que nós cremos a respeito das Escrituras. Porque dependendo do que nós cremos a respeito das Escrituras, todo o resto vai estar baseado nela. Por que o culto que nós temos, ainda que a Bíblia não estabeleça uma liturgia
concretamente, ela estabelece os elementos da liturgia. Então, tudo que nós vamos fazer para a glória de Deus tem uma base, a Escritura. Mas por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Um texto que nós conhecemos, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Por que é só a Bíblia? Porque só ela é a palavra de Deus. Porque toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada. O Espírito Santo de Deus dirigiu desde Moisés até João para escrever o que a Bíblia tem para nós. Mas Moisés era um homem falho, a Bíblia mostra inclusive. João também, sim, mas quando eles escreveram sobre a inspiração do Espírito. E o que eles escreveram não tem erro. Por isso ela é divinamente inspirada, toda a Escritura. Ainda que Paulo, quando estava escrevendo isso aqui para Timóteo, ele estava se referindo primariamente ao Antigo Testamento. Mas Pedro vai dizer que o que ele escreveu, Paulo escreveu, é a Escritura. E nós entendemos que os apóstolos, que eles escreveram também é a Escritura. Então é infalível. Por isso que ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela, a Escritura, ela é proveitosa para nos ensinar. É o que nós temos que fazer, ensinar a palavra. Para nos repreender. Eu acreditava assim. Pois é, mas a Bíblia está ensinando você, ela está repreendendo eu e você, que a sua prática estava errada. Ela serve para nos corrigir. Então sua prática está errada, o correto está aqui. Ela vai nos corrigir e vai nos instruir para andar em justiça, naquilo que Deus estabeleceu, como nós devemos praticar, o que devemos fazer em todas as áreas que são fundamentais. Para que o homem de Deus, aqueles que foram regenerados, homens e mulheres, sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Por isso que nós precisamos da Escritura, porque ela é a nossa única base. Paulo não está dizendo que nós vamos ser perfeitos aqui, não existe a possibilidade aqui de sermos perfeitos, mas nós devemos, por amor a Cristo, almejar isso. Nós não vamos ser, mas nós temos um alvo. Cristo em nós, o perfeito, pode nos capacitar a viver cada vez mais para a glória dele. Deus só age em acordo com a palavra dele. Quando você diz, Deus está dizendo, ouviu um líder, um ancião, Deus está revelando. Com base no quê? Se o que ele está dizendo, Deus está me dizendo, está na Escritura, amém. Se ele está dizendo para você, não está na Escritura, não quero nem saber o que Deus está dizendo para você. Porque ele não vai se contradizer de acordo com o que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, inspirou para que nós, inclusive, examinássemos o que você está dizendo que é em nome de Deus. Entende por que é só a Escritura? Entende porque vocês precisam meditar, ler e meditar na Escritura para saber se o que eu estou dizendo, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nas casas, me levando a palavra, se o que nós estamos ensinando é verdade. Você não tem que acreditar no pastor. Nossa base é a Escritura. Olha o que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, diz. E aqui, é claro, ele está falando primariamente da regeneração. Mas é importante que nós entendamos que o princípio para nós cristãos é: a fé vem pela pregação e a pregação de Cristo. Para a regeneração, por isso nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, na palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, que é a Escritura, para que nós cresçamos em fé. Romanos 10, 17, ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé é um dom, ninguém nasce com fé. Ninguém tem fé por si mesmo. A fé é uma dádiva. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Mas isso, a fé, porque a graça é óbvio, se ela é de graça, não tem como adquirir. Isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Cristo é o autor e o consumador da fé. Então a fé para crer na graça é dada. E como nós recebemos? Por meio da palavra. Como nós crescemos em fé? Por meio da Escritura. Obviamente centrada no Evangelho, porque infelizmente há muitos que pegam textos da Escritura e distorcem. Mas não é o fato de pessoas distorcerem a Escritura que nós vamos deixar de examiná-la, de meditar nela, porque ela é a nossa base, é a única base segura que nós temos para ouvir se aquele Jesus que aquele homem disse é o Jesus verdadeiro. Se o Espírito Santo que aquele homem disse é o verdadeiro Espírito, ele tem que estar de acordo com a Escritura. Se Deus, o Deus que se prega naquele grupo religioso é o verdadeiro, ele tem que estar de acordo com a Escritura. Esse crescer espiritualmente é impossível sem a Bíblia, que é a palavra. Eu não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, eu coloquei lá que nós, e não sou eu que coloquei, mas o próprio texto diz que nós devemos ler e meditar na Escritura. Josué, capítulo 1, verso 8. Olha o que Josué diz em relação à importância, não é ler por ler, mas é meditar na Escritura. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não se aparte da tua boca o livro, esse livro, que é um conjunto de livros da lei. Medita nele de dia e de noite. Ou como Davi, Salmo 119, alguns irmãos entendem que o Salmo 119 foi escrito por Davi, verso 97, como ele enfatiza esse amor pela palavra. Salmo 119, verso 97, quando nós lemos: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação o dia todo. Mas como meditação? Tem mais coisa para fazer? Sim, nós temos que trabalhar, estudar, temos as atividades do nosso dia a dia, mas é possível nós realizarmos as atividades do nosso dia a dia tendo como base a palavra de Deus. Como eu procedo no meu trabalho quando o meu patrão fala que, você fala que eu não estou? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Aí a palavra de Deus, se eu meditar, fala assim, não, a mentira é do capeta, é do diabo. E eu sou filho de Deus, eu não vou mentir. Ah, mas então você vai ser despedido. Bom, a palavra de Deus diz que é Ele que provê o meu sustento, não é você. E aí nós podemos meditar, se nós tivermos alimento da palavra, meditar nessas verdades. Eu citei aqui o que me vem à mente agora, em situações corriqueiras, mas ela precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Então não é ler por ler, não é para dizer que leu. Eu li a Bíblia hoje. O que você leu? Não sei, não me lembro mais. Que você teve a sua devocional. É importante ter? É claro que é. Mas é a devocional pela devocional? É claro que não. Como meu filho Davi, de 7 anos, essa semana, ele sempre sai com umas boas, né? Ele falou assim, filho, vai ler a Bíblia. Eu posso ler o capítulo pequeno? Ele quer ler o capítulo pequeno. Não, filho, você não está lendo uma sequência? Então você vai continuar. Ele queria achar um capítulo pequeno para ele ler. É claro, ele não tem natureza ainda para entender a palavra, mas como a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, o melhor meio para que ele possa ser alcançado pelo Evangelho é a palavra. O que é meditar? Estou falando de meditação, à luz da Escritura, porque há propostas de meditação que tem nada a ver com a Escritura. Esvazia sua mente, esquece isso, é impossível. E essa ideia é contra a Escritura. O meditar bíblico é encha a sua mente da palavra.
é o ato de refletir profundamente sobre algo. É uma forma de pensamento ou comunicação profunda e reflexiva, direcionada a Deus, com o objetivo de compreender melhor, internalizar e aplicar. Aquilo é a palavra de Deus. Então, Senhor, fala comigo por sua palavra. Eu preciso da tua palavra. Guarda a tua palavra na minha mente. Aí o que eu lembrei agora? Guardar o teu mandamento para eu não pecar contra o Senhor. Então, nós precisamos da palavra para que nós possamos então crescer no relacionamento com o Senhor. O segundo meio da graça, é Deus falando conosco. O segundo é nós falando com Ele. Conversar com Deus. Eu gosto dessa ideia de conversar com Deus. Orar não é rezar. Orar não são vãs repetições como fazem os pagãos, como fazem pagãos cristãos. A reza católico-romana é uma oração pagã. Eu não sei, eu já fiz isso, estou falando com conhecimento de causa. Às vezes você, não sei se já viu, eu já vi um padre famoso, ele está lá, o terço, ele está assim, ele está rezando, passando a bolinha ali. Não, orar não é isso. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Orar envolve espontaneidade. Alguns irmãos têm a prática de escrever a sua oração, e não tem nada de errado nisso, apesar de eu particularmente não fazer. Desde que você esteja meditando e refletindo sobre aquilo, não há problema nenhum. Mas envolve você falar com Deus, você conversar com Deus. Envolve a nossa emoção, porque nós somos seres emocionais. É falar com Ele, às vezes é clamar por algo. Senhor, eu tenho misericórdia, mas eu tenho sido vencido nesse pecado, tem misericórdia de mim, concede da sua graça para eu andar em santidade. É se alegrar quando Ele concede em sua graça superabundante alguns desejos do nosso coração que são conforme a sua vontade. Envolve a nossa emoção, mas ela envolve a mente. Nós precisamos saber o que nós estamos orando. Eu me lembro, o Marco Granconato estava pregando outro dia, e aí ele falou, ele quis pegar o pessoal, estava num outro local, né? E aí ele falou algo contra a palavra, amém, amém, amém nada, amém nada. O que eu falei é contra a palavra, como é que você falou amém? Então, envolve a nossa mente. Por quê? Porque a oração, ainda que possa ser espontânea, envolver a emoção e a mente, ela tem que estar baseada na Escritura. Eu tenho que orar de acordo com a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Na Escritura. A oração, e isso é importante, é relacional. Eu estou conversando com uma pessoa. Na realidade, um Deus, 3 pessoas. Mas é relação, é relacionamento. E é óbvio, ela é só para regenerados. Há algumas regras, sim. Primeiro, que só cristãos podem orar. Segundo, deve estar de acordo com a Escritura. Você nunca pode pedir algo para Deus que está contra a sua palavra. Nós precisamos aprender a orar. Ela é feita na mediação de Cristo. Nós não falamos assim, em nome de Jesus, amém, porque é um ritual religioso. Em nome de Jesus, amém. Não, é porque Deus só nos ouve por meio de Cristo e pelos méritos de Cristo. Ele é o nosso mediador. Deus só nos ouve por causa de Cristo. Por isso que é em nome de Cristo. Deve ter, ainda que sim, com alegria, relacional, com intimidade. Nós estamos falando com Deus. Deve haver temor. Temor diante de Deus. Temor não é medo. Temor é reverência diante do Deus 3 vezes Santo, Todo-Poderoso. E que nos ouve por causa de Cristo. Nós podemos pedir a Ele na nossa oração. Nós podemos e devemos clamar a Ele. Nós devemos, orando, falando com Ele, agradecê-lo. Nós devemos louvá-lo
por quem Ele é e pelo que Ele faz, adorá-lo por quem Ele é. E nós devemos orar como Jesus nos ensinou a orar diariamente: Pai, perdoa os meus pecados. Porque infelizmente nós cometemos pecados. Isso é conversar, é você estar atento. E por vezes, irmãos, isso acontece comigo. Às vezes no momento que você vai orar, eu estou orando, mas a minha cabeça está longe. Eu não estou orando ali. Mas aí às vezes, Senhor, tem misericórdia, eu quero falar com o Senhor, eu não quero saber de mais nada. Eu não quero pensar no que eu tenho que fazer, inclusive que é para o Senhor. Agora que eu quero falar com o Senhor. E nós precisamos da oração, de orar. Um ponto importante, irmãos, não há hora para orar. Nós vamos ver isso, Jesus fala disso. Mas eu posso orar como Paulo ensina, 1 Tessalonicenses, um dos versículos curtos da Bíblia, é que nós devemos orar com qual constância? Sem cessar. Então eu posso orar no caminho para o trabalho, falar com Ele. Eu posso orar quando eu estou na minha cama, deitado, quando eu vou dormir. Eu vou orar no momento quando eu acordo. Eu vou orar em vários momentos. Eu posso conversar. Se eu entender que eu estou falando com o Senhor, não há momento para isso. E nós devemos orar ao Senhor, louvando, clamando a Ele para que Ele haja em nós. Nós podemos falar com o Senhor a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós devemos falar com Ele. Agora, isso não significa que não seja importante que nós tenhamos aquele momento a sós com o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus é claro em dizer essa hora. Que ele está falando dos fariseus que iam orar para os outros verem. Outra coisa, não está dizendo que nós não possamos orar em público com outros irmãos, mas os fariseus, lembra do fariseu com o publicano? Ele orava dele para ele mesmo, ele está orando para Deus. Ele está querendo mostrar a sua espiritualidade que não existe para os outros. Não seja como os hipócritas, Jesus está falando. Quando você for orar, vai falar com o Pai, porque é o que importa. Você está falando com Ele. E aí Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vai falar com Ele. Nós não precisamos nem dizer, porque Ele já sabe que nós vamos dizer antes mesmo do que nós temos a dizer. Mas Ele ordena que nós façamos isso. Nós não vamos mudar a Deus. Ele vai mudar porque é a minha oração. Não. Ele vai nos ensinar aqui na oração a conformar nossa vontade à dele. Mas olha como Jesus está sendo, é maravilhoso isso, porque ele não somente disse isso, mas ele fazia isso. Mateus capítulo 14, verso 23. E me maravilha isso, porque nós estamos falando do Deus encarnado, que o Deus, como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Mas ele vai ter momentos de oração com o Pai a sós. Você entende isso? Eu não entendo. Mas ele tinha isso, e é claro, ele está nos ensinando a isso. Mateus capítulo 14, verso 23. Jesus, tendo despedido a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao anoitecer, estava ali sozinho. Aí tem essa palavra, subiu ao monte. Aí a religiosidade evangélica fala assim: vamos subir no monte para orar, que é mais espiritual. Meu Pai, nós temos a tendência de transformar tudo em religiosidade. Não é que no monte é espiritual, é que naquela realidade ele estaria sozinho com o Pai. Ele estava ensinando a gente a fazer isso. Então nós devemos orar sem cessar, a todo momento, buscá-lo, mas aquele momento a sós com Ele, nós devemos ter também. Terceiro meio de graça, a comunhão dos santos, a igreja. Nós precisamos da igreja, irmãos. Eu já disse aqui algumas vezes, quero falar novamente, algo que o Senhor trabalhou comigo, e foi tardiamente, porque eu já havia crido no Evangelho há muito tempo, a importância da igreja naquele momento da famosa e bem-aventurada pandemia, onde muitos abandonaram a igreja. Muitos disseram, a igreja não é... Qual que foi a expressão usada?
que ela não é essencial. O mundo dizendo a igreja não é essencial. O que o mundo tem a ensinar sobre a igreja? Nada. Mas nós compramos esse discurso. A igreja é sim essencial. Ela é fundamental para nós crescermos no conhecimento do Senhor. Nós insistimos aqui regularmente de estarmos juntos. E não é porque a gente quer ver isso aqui cheio. Seria muita estupidez da nossa parte. Não, a gente quer ver o local cheio. Não, nós insistimos porque nós entendemos que Deus usa a reunião do seu povo para formar Cristo. Por isso que nós brigamos por isso. Para que eu e vocês não troquemos a hora de estar junto para ver jogo final de campeonato. Como tem gente fazendo hoje. Misericórdia. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Eu fui de manhã. Mas normalmente você vem de manhã e à noite. Você se reúne nas 2 vezes que a igreja se reúne. Nós entendemos que o dia do Senhor é um dia para estarmos juntos. Entendemos a importância de caminharmos juntos. E não só aqui, nós nos reunimos como igreja nas casas, nós temos momentos em que nós reunimos como irmãos, para aprendermos juntos como homens, palavras específicas para homens, as irmãs como mulheres, jovens, adolescentes. É claro, nenhum desses momentos, ainda que sejam importantes, substituem a reunião da igreja no domingo, mas são meios que Deus usa para que a gente possa se relacionar e crescer juntos. Por quê? Porque Deus ensina isso em sua palavra, o texto-chave, Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz, o escritor aos Hebreus diz, ele está dando uma ordenança mediante o Espírito Santo, ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, não vamos deixar de congregar, pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A nossa esperança não é a volta do Senhor? Lá nós vamos estar para sempre juntos. Então, quão importante é que a igreja, que nós estejamos juntos. Mas aí você diz, mas a igreja está cheia de erros. Sim, a igreja é composta de pessoas como eu e como você. Ou você não tem? Eu coloquei no boletim nesse domingo, que é algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração, o que eu tenho aprendido como pastor, e um dos pontos é que nós precisamos ser mais misericordiosos, porque nós somos pecadores, irmãos. Isso não é justificativa, mas eu tenho dito aqui, e há irmãos, homens de Deus, que corroboram com isso. Irmãos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais consciência de pecaminosidade nós temos. Mas é a ideia, quando Paulo dizia, quanto mais nós vamos nos aproximar, nós estamos todos sujos, né? Você está lá num lugar bem sujo de lama, está escuro lá. E aí você acha que não está, aí você vai chegando perto da luz. E aí você fala, eu estou sujo aqui, ele usava essa expressão, estou sujo aqui. A hora que você chega debaixo da luz, nossa, eu estou tudo sujo. A luz, que é Cristo, vai mostrar a nossa pecaminosidade. Não acusatória, porque há perdão em Cristo. Mas ele vai mostrar, eu preciso trabalhar em você, eu preciso lapidar. E se não for a minha misericórdia sobre a sua vida, você não vai nem estar vivo hoje, nem você, nem nenhuma pessoa sobre a face da terra, incluindo os cristãos. Sim, a igreja está composta de pessoas como eu e você, pecadores, falhamos, nós erramos, pecamos, mas Deus usa isso. Se eu pecar contra você, eu vou lá, irmão, me perdoa. Você é meu irmão, você vai me perdoar. E se isso acontecer do lado de lá para cá, é a mesma coisa. E isso vai nos fortalecer e moldar Cristo em nós. Dá para entender do porquê da importância da igreja? Lembrei da frase célebre do Philip Fontes, lembra? A igreja é assim, relacionamento é assim, quanto mais melhor, mas quanto mais pior.
Por quê? Quanto mais, melhor, que a gente se conhece. Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê as virtudes um do outro, né? Não, mas nós vemos as falhas. Mas Deus, será que Deus, quando estabeleceu a igreja, Ele sabia que seria assim ou não? Nós estamos lendo Corinto, a igreja de Corinto. Que maravilha a igreja de Corinto, perfeita. Mas ela é igreja, amada pelo Senhor. E é assim. Então, sair da igreja não vai ser bom. Se afastar da igreja não vai ser bom. E na realidade vai ser orgulho e ignorância, porque você precisa, porque você é um pecador, assim como os demais irmãos seus na igreja. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros, chorar com os que choram. Nós devemos e podemos nos alegrar como família. Irmãos, a família da igreja é mais importante do que a família da carne. A família da igreja é mais importante do que a família de sangue. É claro, nós queremos todos, nós, família da igreja, que a família de sangue venha para a igreja, para Cristo. Mas vai haver casos que isso não vai acontecer. Nós precisamos uns dos outros. Participação nos sacramentos. Quarto ponto. Biblicamente só há 2 sacramentos, ordenanças. O batismo, que está retratado na imagem, e que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Então é importante que aquele que creu em Cristo, e é claro, o batismo é um só, aquele que creu em Cristo por ter crido seja batizado. Por isso que nós batizamos mediante a confissão de fé. Não batizamos crianças porque entendemos que é um reflexo da nova vida. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse isso para os seus apóstolos. É por isso que nós obedecemos. E esse é um sacramento que, se você crê, eu creio em Cristo. Se você creu em Cristo, você deve ser batizado. Por obediência, por amor ao Senhor, para testemunhar do que Cristo fez por você. E o segundo sacramento, e esse é para todos nós que já fomos batizados, é a ceia do Senhor. Ainda que a ceia, nós enfatizamos, a ceia, ela seja em memória, que os elementos não se transformam no corpo de Cristo e no sangue, eles são elementos mesmo assim, são pão e vinho, eles apontam para uma realidade espiritual. Nós vimos isso, lá não dá para a gente ver agora, mas nós vimos isso na carta de Paulo aos Coríntios. Como a realidade da ceia era importante e aqueles irmãos estavam errando. Porque Deus usa isso para formar Cristo, nós nos alimentarmos do corpo de Cristo espiritualmente falando. Olha o que Paulo escreve, 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, um dos aspectos anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos lembrando do que Cristo fez para nos fortalecer, lembrando do Evangelho, mas também lembrando e esperando aquele dia quando Ele vier para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. O quinto meio da graça é o envolvimento no servir. Você creu em Cristo? Eu creio. Cristo é a sua vida, seu Senhor? Sim. O que você tem feito em relação à obra dele? Como você tem se envolvido? E aqui a imagem é uma ideia de um dos trabalhos que a gente tem pela graça. Voltamos a realizar o ano passado, trabalho de evangelismo. Estamos visitando as casas, a gente até estava conversando, com quem eu estava conversando ontem, lá no futebol, os irmãos estão indo lá, até no Acapulco agora, fazendo evangelismo. Nós começamos aqui em Volta, estamos indo de casa em casa, entregando um livro que fala do Evangelho. Isso é uma das formas que nós devemos nos envolver. Nós estamos estudando 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver Efésios 4, Romanos 12, onde Paulo vai trabalhar sobre a questão dos dons. Para que isso? Para que eu e vocês saibamos o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu me envolva. Todo cristão, isso não é chavão, tem pelo menos um dom, sem contar talentos e aptidões para servir. Nós todos precisamos nos envolver. E Deus usa isso para trabalhar conosco. Para pregar, por exemplo, para preparar a mensagem, eu preciso ler, meditar na Escritura, ler outros irmãos. E isso tudo traz crescimento no conhecimento do Senhor.
Então, o servir nos ministérios da igreja é importante. Uma das coisas que me maravilhou estudando Romanos foi ler Romanos 16. Mas Romanos 16 tem uma lista de Paulo lá que ele está agradecendo um monte de gente. Pois é. Gente que eu e vocês só ouvimos o nome daquela pessoa só uma vez. Mas Paulo está dizendo que eles foram importantes. Eles não eram o apóstolo Paulo. Eles não eram o famoso apóstolo Paulo. Mas eles foram importantes na pregação do evangelho para a igreja. E por isso nós oramos pelos ministérios da igreja. Então, você que creu no evangelho, você está envolvido? Você está servindo? Mas tem problema. Tem problema, eu acabei de falar que tem problema há pouco. Tem dificuldade? Tem. Mas é por isso que nós paramos? Esses são alguns ministérios que nós temos aqui na comunidade. De trabalhos que, se você é membro, você pode se envolver. Há várias possibilidades aqui. Ore ao Senhor, peça ao Senhor direção para que você se disponha. Eu quero ajudar. Eu entendi a importância de como cristão me envolver. Olha o texto de 1 Coríntios 12, 27 e 28. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja. E ele vai dar uma lista de dons que Deus dá. Onde eu e vocês estamos? Como nós estamos nos... Porque esse meio, irmãos, vai fazer com que nós cresçamos também. Que nós nos envolvamos com irmãos para servir, para pregar a palavra, para ajudar. Nós vimos a relação ali, há vários trabalhos. Tudo isso para a edificação da igreja. A edificação da igreja somos nós. E o sexto e último meio da graça, e que eu fui perceber, nós já tratamos sobre isso, mas eu nunca tinha me atentado como um meio de graça, lendo alguns irmãos como o John Owen, que eu vou citar aqui, Jonathan Edwards, Richard Baxter, Packer, MacArthur e vários outros homens de Deus, como eles tratam que o sofrimento é um meio de graça. Lembra que eu falei, os 5 primeiros nós somos responsáveis. Esse sexto não. Esse Deus às vezes vai permitir para trabalhar Cristo em nós. Olha o que John Owen diz. O Espírito, ele diz isso no livro A Mortificação do Pecado. O Espírito de Deus usa a mortificação do pecado na vida do crente como um meio de torná-lo mais semelhante a Cristo. Mas o que ele quer dizer com isso? A aflição e o sofrimento têm esse papel. Purificar e fortalecer a fé, ensinando o crente a depender completamente de Deus. Eu queria trazer vários outros irmãos, esses que eu citei, mas por causa do nosso tempo não vai ser possível. Mas Deus usa esse meio para trabalhar conosco. E como que eu devo então, porque hoje há uma linha, aí eu conheço pessoas que dizem, qualquer sofrimento não vem de Deus, tem que rejeitar. Você pode nem dizer que você está sofrendo. Não, eu preciso olhar para o sofrimento, entendendo que o Deus soberano, chame isso de permissão ou não, Ele está permitindo na minha vida agora. Porque convenhamos, se está acontecendo alguma coisa na minha na sua vida agora, eu acho que Deus tem alguma coisa a ver com isso, ou não? Ele está permitindo, sim ou não? Então, se Ele está permitindo, Senhor, você está me permitindo que eu sofra. Eu posso pedir para Ele, Senhor, não permita, me livra do sofrimento. Mas e se Ele não fizer, como Paulo orou 3 vezes para tirar o espinho da carne? Aí, Senhor, então me capacita a honrá-lo e a crescer no relacionamento com o Senhor, mediante este meio de graça. Difícil isso, mas é a verdade da Escritura. Ninguém discorda que quando um genuíno cristão sofre, ele cresce espiritualmente. É verdade ou não é, irmãos? Nós crescemos quando sofremos. Nós não vamos buscar o sofrimento, mas Deus, em sua sabedoria e soberania, eu preciso trabalhar um pouco com você aqui. Então eu vou fazer isso por amor. E por último, o texto que mostra isso, e é um texto que também me intriga. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 8. E aqui eu quero ler na versão NVT.
diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele quem? Ao Pai, podia salvá-lo da morte. Lembra? Ele falou: Pai, afasta de mim esse cara, se for possível. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Mas a resposta foi sim. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Obediência é o quê? Santificação. Deus usa aflições para formar o caráter de Cristo em nós. O que nós podemos aplicar, irmãos? Deus estabeleceu esses meios para nós crescermos nele. Sem esses meios, nós não vamos crescer. Entendamos isso. Claro, nenhum de nós vive plenamente todos eles. Mas eu posso dizer, isso aí eu não aceito, isso eu não concordo. Deus vai usá-los para formar Cristo. Com exceção desse último, nós somos responsáveis nos outros. Ler a palavra, orar, congregar, participar do sacramento, servir. E eu queria terminar com você, que nós usemos um deles agora. Um dos meios da graça. Ore ao Senhor, pedindo a Ele que opere em você o querer e o realizar, o que em relação aos meios da graça. E aí então dê passos de fé práticos em relação a cada um. Por exemplo, Senhor, eu não tenho tido tempo com a sua palavra. Eu preciso. Então, Senhor, me dá essa disposição. Opera esse querer em mim e o efetuar. Agora o que eu posso fazer? Senhor, a partir de amanhã eu vou separar um tempo. Eu quero separar esse tempo para ter esse tempo com o Senhor de leitura da tua palavra. Opera em mim o querer e o realizar.